Olha só, o Samuel chegou. Olá para todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Boston Rap na área. Então é o seguinte, este é o segundo episódio do podcast. Percebam que no primeiro episódio eu não falei o nome do podcast, porque eu não tinha definido. Eu apenas fiz o que eu queria, né? As pessoas falavam, Samuel, faça um podcast. Tá bom, fiz o podcast, mas eu mal tive ideia, mal tinha noção, só tive alguns assuntos, falei e não falei o nome do podcast em momento nenhum. Então, eu acho que é oficial, né? O nome do podcast vai se chamar Arquivo Eclético. Este é o nome do podcast. Você pode escutar este podcast tanto no YouTube quanto no SoundCloud. De novo, ainda vou ver lugares para publicar. Não vou dizer exatamente quais aqui agora, porque eu preciso tomar conhecimento. Então, mandem sugestões, mandem no Instagram, mandem aqui nos comentários do YouTube. Que, aliás, o diferencial do podcast, o meu podcast do YouTube, para outras plataformas, que por enquanto é apenas o SoundCloud, é que no vídeo você pode ter noção de quando aparecem os assuntos, de quando eu vou falar sobre alguma coisa. Então, como eu tinha falado, há sessões. Tem a sessão da curiosidade do dia, das questões da língua, dos estudos e leituras e de outras reflexões. Muito bem. No futuro, eu posso acabar criando e excluindo essas sessões, entende? O meu vídeo, né, este podcast, o primeiro episódio, hoje está com 19 visualizações. Eu lancei há 8 dias e recebi 2 comentários. Então vamos conferir aqui. No primeiro comentário é de Can't Keep PM. Eu espero que essa seja a pronúncia. Sua questão sobre a existência de regras de português explodiu minha mente, cara. Continue com esse podcast. Então, muito obrigado por este comentário. Né? Deixa eu ver o que eu respondi aqui pra ele. Eu apenas dei um muito obrigado. E o outro é do Abner Tassiano. Ele comentou o seguinte: ótimo começo, gostei muito desse podcast. Não conhecia a história dos post-its, muito interessante, mais um conhecimento agregado. Sobre a gramática, me surpreendi ano passado quando fiz a cadeira Estudos de Gramática, porque eu estava esperando aquela coisa chata do você tem que escrever assim, assado. Porém, em vez das regras, estudamos as diferentes gramáticas e o que cada uma fala. Exatamente o que você mencionou. Algumas coisas dependem muito de qual gramático escreveu. Tua mini review de O Alienista foi ótima, já era um livro que despertava meu interesse, mas agora tenho certeza que quero ler, não só pela história, mas pela linguagem e esse conceito de o que seria loucura. Sobre memes, é um assunto que quero muito trabalhar nas minhas futuras aulas. As tantas camadas que o meme pode ter é impressionante. E também quero, copiando uma ideia que vi no TikTok, dar notas em formato de memes. Espero que o dia que eu fizer dê certo. E aqui, né, eu sempre estou respondendo os comentários, né, na medida do possível, né, porque hoje eu não recebo muitos comentários, mas a gente precisa ter perseverança, vamos ver se a gente aumenta o público, diminui o público, tudo aqui é muito relativo, né, é fortuna, é sorte, mas enfim. Aqui eu falei que O Alienista é uma obra muito recomendada para aqueles que são jovens, né, para aqueles que são adolescentes, para introduzir Machado de Assis, certo? Foi esta a razão pela qual eu comecei a ler O Alienista. O Alienista, primeiro que é comédia, né? Jovem se atrai por comédia. Aquela coisa assim, mais complexa, de questões mais complexas, emocionalismo, enfim. Existem algumas coisas que podem, assim, fatigar o jovem, certo? Que a gente acaba só se estressando quando a gente chega a uma certa idade. Tá. Eu vou contar sobre o que aconteceu hoje. Eu sei que eu estou na parte da introdução, eu deveria deixar isso em outras reflexões, mas eu vou falar o que aconteceu hoje, né? Vai ficar na parte da introdução mesmo. Eu fui, tá? Ao sebo, né? Eu fui trocar uns livros e fui lá, peguei 3 livros. Eu não sei se eu vou falar sobre os livros que eu peguei, se eu vou chegar aqui, enfim, sei lá. E lá, enquanto eu olhava os livros, né? Eu estava procurando, eu tento pegar livros que são clássicos, livros de autores célebres, certo? Eu fiquei ali olhando. E tinha vindo um homem, uma mulher, né? Então, marido e esposa, com a sua filha, né? Uma filha pequena de, sei lá quantos anos, uns... qual é uma idade boa pra chutar? Acho que uns 10 anos, tá? Uns 10 anos por aí, tá? E o pai dela estava procurando algum livro, tá? Um livro de... primeiro ele falou poesia, tá?
E ele ficou tipo, ah, cadê? Onde está Érico Veríssimo, sabe? Eu já fiquei assim na minha cabeça, tipo, tá, você quer que a sua filha de 10 anos leia Érico Veríssimo, tá? Érico Veríssimo, na minha cabeça, eu fiquei assim pensando, tá bom. E aí, eu estava ali na parte, exatamente na seção da literatura brasileira, da letra E, e eu tinha visto dois do Érico Veríssimo. Eu não quero mentir aqui os nomes, um tinha a ver com gato e o outro se chama O Continente. Mas também não é como se importasse tanto. Érico Veríssimo Gato. Tem a ver com gato. Gato Preto em Campo de Neve. Acho que é este o livro. Mas também tem a volta do gato preto. Eu acho que foi esse, mas enfim, não importa. E aí, eu falei que ali, tipo, eles estavam um pouquinho distante, mas ele se aproximou ali procurando outros livros. Eu falei, olha, que tem Érico Veríssimo, mas não é poesia. E aí eu mostrei pra ele um livro chamado Eu Me Chamo Antônio, né? O segundo livro, eu até avisei pra ele que o segundo livro era inapropriado, mas acho que o primeiro não é inapropriado, então daria pra uma criança ler, né? E ao conferir o livro, né, eu mostrei, né, eu mostrei para ele como era o livro, que o livro ele, né, utiliza, como é que eu digo? Utiliza lettering, tá? Lettering, e é um lettering confuso, difícil de entender, sabe? Ele dança, só conferindo, né, pesquisando imagens. Mas o autor, ele escreveu em guardanapos, certo? Escreveu em guardanapos com uma caneta, talvez uma Pilot, alguma caneta assim, sabe? Uma caneta nanquim. Foi lá, desenhou, né? Então as letras são escritas de uma forma desenhada que torna a leitura difícil, mas também divertida, né? É um livro bastante colorido, com bastantes imagens. Eu mostrei pra ele e falou, ah, que legal, sabe? Mas depois de dar uma olhada, ele pensou assim, ó, tá, mas eu queria um livro de poesia. Eu falei, isso aí é um livro de poesia. Aí ele percebeu que, na verdade, ele queria poema, né? E se eu não estiver enganado, poema exige rima, tá? Porque você pode escrever poeticamente no sentido de poesia, tá? Sem utilizar rimas. Isso é muito possível. Mas o poema, até onde eu sei, o pré-requisito é rimar, entende? É um pré-requisito do poema rimar. Enfim, se você tem uma criança, assim, não só com esse tipo de livro, sabe? Não dê direto um Érico Veríssimo, porque isso vai desincentivar a criança, certo? Aos 10 anos de idade, primeiro que eu nem li aos 10 anos de idade, tá? Eu não pegava livros por vontade própria, e disso vocês sabem, quem acompanha o canal sabe. Enfim, porém, eu sei que muitos começaram a ler desde crianças, né? Mas se essas crianças são expostas a coisas que elas acham assim muito maçantes hoje, complica, né? Então, dar um Érico Veríssimo, dar um Machado de Assis, Castro Alves, Gonçalves Dias e assim por diante, essa de Queiroz, não dê um desses para uma criança, sabe? Dê isso para alguém que está lá no final da adolescência, para alguém que está se tornando um jovem adulto, né? É uma fase muito mais ideal para dar esse tipo de livro. Então, para aquela criança, precisa dar, sei lá, Cecília Meirelles, Ruth Rocha, quem mais? Monteiro Lobato e assim por diante. Eu não sei se Monteiro Lobato fazia poema, mas eu sei que algumas dessas faziam poema ou poesia, né? Livro infantil, no geral, se você conferir, você vai ver que tem uma estrutura ali que é rimada, né? Porque isso incentiva mais a leitura, chama atenção, né? Mostrar a semelhança das palavras. Introdução um pouquinho longa? Pode ser. Curiosidade do dia. Os perfumes, por muito tempo, não eram líquidos. Eram verdadeiras maçarocas. Os perfumes que usamos hoje são normalmente feitos à base de álcool. Antes da invenção de destiladores que fossem capazes de produzir os perfumes como conhecemos, as pessoas, normalmente as mais abastadas, as mais ricas, usavam cera, gordura, óleos vegetais e sabões. Lembrando que sabões também costumavam ser feitos à base de gordura ou de óleos, que aliás há uma diferença entre gordura e óleo, não sei se vocês sabem. Pelo menos, né, se a gente depende de onde por exemplo, se você faz gastronomia, gordura e óleo é tipo a mesma coisa, dane-se. Mas em termos um pouco mais técnicos, em temperatura ambiente, se é líquido é óleo, se é sólido é gordura. Então você come gordura de porco, mas você bebe, é estranho falar bebe, mas você cozinha, né, aquilo que é líquido, né, com óleo vegetal, entende? Aquilo ali não é gordura vegetal. Você pode até falar, mas no fim tudo é gordura, tudo é gordura. Tá, tudo é feito à base de lipídios,
Mas assim, uma divisão ideal é esta. Também já é uma outra curiosidade aqui no meio. Vou botar um monte de curiosidade aqui. E os primeiros perfumes eram feitos com rena, açafrão, menta, zimbro e, óbvio, várias outras coisas, né? Mas os primeiros foram feitos mais ou menos com esses ingredientes. Os perfumes, eles podem ser divididos em 4 categorias. E, aliás, tem uma que é bastante redundante, tá? Estes nomes têm um nome em português, mas há um nome, né, que é talvez mais preciso, se eu puder dizer, que é o em francês, né? A gente conhece, né? Os franceses produzem os melhores perfumes, blá blá blá, toda aquela história, né? E me desculpem pela pronúncia, mas vamos lá. Essas categorias, essas classificações se baseiam no quão diluída é a fragrância, certo? Então tem o eau de fraiche, que é água doce, que é a mais diluída que existe, que é 1 a 3% de óleo do perfume, tá? Geralmente o perfume vem em forma de óleo hoje, né? Aí tem o eau de cologne, que é água de colônia, que aí vai de 2% a 4%, e esse é aquele que a gente passa em bebês, né? Aquele perfume forte, assim, a gente não passa em bebê, certo? A gente passa em adultos. Daí tem o eau de toilette, que é água de banho. Aí já vai para 5% a 15% dessa essência. E por fim, tem o redundante, que é o eau de parfum, que é o perfume, certo? Então é de 15% a 20% da essência pura de perfume, né? Então um perfume assim com qualidade, perfume mesmo, é evidentemente mais caro por causa disso, certo? Outro nome para perfume é unguento. Unguento, essa pronúncia não é unguento, é unguento. E eu encontrei essa palavra lendo O Alienista, de Machado de Assis, que aliás eu mencionei no meu primeiro podcast e mencionei no início deste podcast. Então, confira no canal, confira no SoundCloud e talvez em outros lugares em que eu possa acabar publicando. Questões da língua. Vou falar de novo de uma crônica que eu lancei no meu blog. De novo, se vocês quiserem conferir, está em ascronicassamueloliveira.blogspot.com. Eu, em princípio, não vou ficar recomendando que vocês leiam os textos que eu falo, né? Os textos que eu estou lendo aqui. Porém, este em especial, eu acho que seria legal se vocês conferissem. Porque tem um parágrafo, ok, que faz muito mais sentido, fica muito mais legível se vocês lerem, certo? Porque vai ser um pouco complicado de transpor aqui no podcast. Mas vamos lá. O nome do texto é A Importância da Letra Maiúscula. Comecemos. Estive lendo atentamente o livro Glittering Images de Camille Paglia. Em cada um dos 29 capítulos da obra, que são até que bem curtos, umas 5 páginas para cada um, ela explora obras de arte de maneira bastante profunda e eclética, a fim de instruir especialmente aqueles que não têm uma visão artística muito crítica e desenvolta. Digo atentamente porque é o primeiro livro que leio em inglês. Sem contar que contém várias palavras cujos significados desconhecia também em português. Cariátide, drapeado, empolado, cognoscente, estroboscópico, heráldico, mogno, romboide, enfim. A leitura é gostosa, mas não é das mais fluidas para a maioria das pessoas. Seria legal se o livro tivesse foto de todas as obras a que se refere no texto. Porém, na introdução, a autora recomenda que pesquisemos a respeito dessas obras na internet. O livro custou mais de R$100. Se tivesse mais imagens, mais caro ficaria. Não apenas por causa da impressão e do aumento das páginas. Devemos considerar que as leis de propriedade intelectual também encarecem os livros. Quando monto as imagens dos textos do meu blog, tento ser o mais original possível, porque vai que algum dia eu publique estes textos com essas imagens. Sou eu quem as tira, monta, edita e desenha. Às vezes coloco memes pensando nisso. Os memes, porém, precisam ser orgânicos, sem indícios de quem é o dono e de que ele está preocupado em proteger a sua obra. Falo tanto de quem faz o meme quanto o conteúdo do meme, pois muitos têm cenas de jogos, filmes, séries e pessoas públicas. Tudo isso me leva ao assunto de hoje, a letra maiúscula. Muitos argumentam que ela é inútil porque ela não existe na fala. Se eu escrever Londres em letra minúscula, você vai entender que estou me referindo à capital da Inglaterra, com letra minúscula.
Se eu escrever estado em letra minúscula, você só vai entender a acepção da palavra pelo contexto. Estou em um estado de letargia e preciso pagar impostos ao Estado, em vez de estado com letra maiúscula, né? Por exemplo, são argumentos interessantes que me parecem válidos e vou conceder isso. O que não concedo é que isso, o abandono da maiúscula, facilitaria a nossa vida. A função da maiúscula se assemelha ao uso do itálico, do negrito, das cores, das formas e de outros recursos que a fala não expressa. Eu detesto essa divinização da fala natural, feita por alguns linguistas que se acham superiores, que preferem se fundamentar apenas na ciência e descartar toda a graça, todo o estilo e todo o requinte da gramática. Existem duas possíveis divisões de leitura, o skimming e o scanning. O skimming se refere àquela leitura rápida, por cima, em que procuramos saber mais ou menos sobre o que o texto se trata. Se nos interessarmos, aí fazemos o scanning, que é aquela leitura habitual e calma. A letra maiúscula desempenha um papel muito importante no skimming, pois assim você sabe se está apto ou não a compreender aquele texto sem interromper a leitura. Por isso eu mencionei o livro da Camille Paglia. Nele, ela menciona várias obras que não possuem fotos no livro, por isso ela recomenda que pesquisemos na internet, lembra? Pois é, vou usá-lo como exemplo. O 7º capítulo fala do livro de Kells. Ao fazer o skimming, detecto a letra maiúscula nas seguintes palavras, dentre outras: Scottish, Vikings, Ireland, English Parliament, Book of Durrow, Lindisfarne Gospels, Book of Amar, Celtic, Christianity, Middle East e Tyrol. Depois de fazer o skimming, aquela leitura que a gente faz por cima, eu me questiono se sei alguma coisa sobre esse assunto e se eu conheço essas obras. Se eu conheço e me interesso, faço o scanning. Se eu não conheço, vou pesquisar algumas imagens, alguns verbetes enciclopédicos, alguns vídeos, alguns sites especializados, até criar segurança e ler com muito mais fluidez. Tudo isso graças à letra maiúscula. Sim, é verdade que ela não existe na fala, mas não seria melhor se existisse? E não é à toa que falamos substantivos comuns e substantivos próprios. Os substantivos comuns podem ser usados em quase qualquer assunto, por isso podemos encontrá-los nos dicionários. Os substantivos próprios, entretanto, demandam muito mais esforço para serem compreendidos, e sua grandiosidade semântica é elegantemente representada pelo tamanho da primeira letra. Chega a ser poético. Londres, com letra maiúscula, é a capital da Inglaterra. Mas como é esse lugar? Como é o clima, o povo, a língua, a tradição, o governo, a extensão territorial, a culinária, a legislação? Quais as suas origens e objetivos? Tem praia lá? Que problemas enfrentam lá? É muita informação encarregada por uma palavra só. Agora vem a parte do texto que eu recomendo que vocês leiam, mas eu vou tentar pronunciar aqui direitinho para que vocês possam compreender. Eu posso escrever assim, em letra maiúscula, eu posso escrever assim, tudo em letra minúscula, eu posso escrever assim, em que cada uma das palavras começa com maiúscula, eu posso escrever assim, em que eu alterno entre maiúscula e minúscula, então maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula. Eu posso escrever assim, em que eu faço o total contrário do que a gente costuma fazer, Então, a primeira letra está em minúsculo, e todas as outras letras das palavras estão em maiúsculas. As letras são exatamente as mesmas, e mesmo assim aposto que você leu com tons diferentes. Tudo em letra maiúscula, isso é um grito. Em letra minúscula, isso é um tom normal. Talvez um sussurro se estiver em itálico. Isso é coisa de criança, Colocar as letras maiúsculas, A primeira letra maiúscula em cada letra, cada palavra sem necessidade. Isso é usado quando pareço louco ou digo um absurdo, Então alternar entre maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula, isso é uma coisa que muitos jovens fazem no WhatsApp, Tipo, a pessoa está falando um absurdo, vai lá e pega a mesma frase da pessoa e vai alternando ali as letras para mostrar que a pessoa é louca. Isso é quando você digita um título com caps lock ativado, Então, todas as primeiras letras das palavras estão em minúscula
e o restante está em letra maiúscula. E perceba que, para compreender este meu texto, você ironicamente precisou das maiúsculas. Ou, o que eu estou fazendo aqui no podcast que é fazer você pensar, imaginar como são essas frases. O que, de novo, complica. Então, nem sempre a fala é superior, às vezes o texto é superior e tem a sua função, certo? Uma função muito mais interessante, muito mais didática do que a fala muitas das vezes. Continuando. Qualquer um que mantém contato com línguas estrangeiras percebe que as regras das letras maiúsculas são uma convenção. Ah, é uma construção social. Tá bom, da mesma maneira que qualquer texto e fala também é. Então isso não é um argumento sofisticado. Não posso negar que as nacionalidades têm a letra maiúscula no inglês, ao passo que não tem no português. Não posso negar que o alemão tem bem mais regras em torno da letra maiúscula. Colocam em todos os substantivos, então meses, dias da semana, nomes de seres, tudo, nas substantivações e nos pronomes formais. No Brasil, apenas fazemos isso por opção e tradição quando falamos de Deus, o Deus cristão. Podemos discutir e questionar? Podemos. Isso significa que devemos deixar de nos conformar às regras das maiúsculas para enaltecer grupinhos de jovens que se acham radicais por escrever Deus com letra minúscula? Eu digo que não. Escrevam da forma como quiserem. Eu tenho a minha escolha, vocês têm as suas. E vou continuar acreditando que letras maiúsculas auxiliam na legibilidade, na pesquisa e na compreensão. Quarta-feira, 4 de outubro de 2023. E só para acrescentar um outro comentário aqui, ainda a respeito das letras maiúsculas, vocês podem perceber que com o tempo a gente teve algumas maiúsculas que nós acabamos abandonando, certo? Então, por exemplo, nomes de movimentos, Então, movimentos artísticos, por exemplo, o Renascimento. A gente ainda vê bastante isso, por exemplo, quando a gente lê um livro de história, mas no geral eles não recomendam geralmente a maior parte dos gramáticos não recomendam que a gente faça isso, movimentos políticos. Então, muitas pessoas antigamente escreviam capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, todos esses nomes com letra maiúscula. Hoje não fazem mais, certo? Então, de fato, é uma convenção e eu acho que deveriam ter mantido, certo? Justamente porque são termos muito encarregados, de sentido semântico. Então, eu acho que este é o sentido, este é o propósito da letra maiúscula. Eu acho que desempenha uma função excelente, E além disso, como eu mencionei, tem esse livro que eu li, da Camille Paglia, mas vários outros, que você pode ler, enfim, você vê ali o nome das pessoas, certo? Eu conheço essas pessoas, você vê nomes de lugares. Eu conheço esses lugares, o que eu sei sobre esses lugares, Então você vai lá, pega o jornal e hoje estão falando sobre Israel e Palestina, certo? Tá bom. Onde é Israel mesmo? Qual é a religião predominante lá? E na Palestina? Alguém me explica esse conflito aí, por favor? Qual é o sentido? O povo, como a gente chama as pessoas que moram lá? Enfim, a mesma coisa que eu falei aqui com o exemplo de Londres, ou ainda o nome de um filme, Você pode colocar o nome de um filme assim, Harry Potter. A pessoa que nunca viu Harry Potter não passa quase nada na cabeça dela, A pessoa que nunca viu uma imagem de Harry Potter vai ver aquelas palavras e pensar, não entendi, não faz sentido. A pessoa precisa buscar atrás, E não apenas consultar num dicionário. Então, são palavras pesadas em que você precisa ver um filme, certo? Você precisa ler um livro, Ou você precisa conhecer essa pessoa. E para conhecer essa pessoa, você precisa realmente dedicar um tempo, Vendo os fatos, a biografia, as notícias, o que a pessoa já publicou, se ela publica, Ou se outra pessoa publica. E assim por diante, certo? É um conceito complexo? Eu acho que merece letras maiúsculas. Esta é a minha opinião. Estudos e leituras. Pois bem, hoje eu vou falar sobre 2 livros que eu terminei de ler. Um deles se chama Se Deus Me Chamar Não Vou, de Mariana Salomão Carrara, e o outro se chama Cultura, um conceito antropológico, de Roque de Barros Laraia. Eu sei, as opções aqui já não são tão conhecidas, A Mariana Salomão Carrara já concorreu a vários prêmios, eu vou falar aqui alguns deles, mas este outro aqui, você deve pensar, o Samuel fez uma escolha bastante aleatória
E tá, eu escolhi realmente por gosto. Eu não fiz assim, é um livro que tem muita reputação, coisa do tipo. Não fiz por essa razão. É porque eu olhei o tema, eu me interessei e eu gostaria de falar sobre ele, tá bom? Mas comecemos falando sobre o livro de Mariana Salomão Carrara. Se Deus me chamar, não vou. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a trajetória dela, certo? Porque, né, não é tipo, um Machado de Assis que, tipo, todo mundo deveria saber, sabe? Então vamos ver aqui um pouco sobre a autora. E eu vou ler aqui a biografia que ela mesma colocou no blog dela, certo? Blog, site, enfim, deve ser. Eu vou chamar de site, tá bom? Ela é paulistana, ela é defensora pública e nasceu em 1986. Ela já publicou um livro de contos, romances e assim por diante, certo? Então, algumas das obras dela se chamam Delicada, Uma de Nós, como romances, né? Idílico, Fadas e Copos no Canto da Mesa, este que eu vou falar, né? Se Deus me chamar, não vou, que aqui ela especifica, né? Entre os 10 indicados ao Jabuti 2020 em romance literário. Também tem outro texto aqui, né? Deve ser livro. É sempre hora da nossa morte. Amém. Que também é finalista do Prêmio de São Paulo 2022 e entra os 10 indicados ao Jabuti de 2022. E assim por diante. E ela também já escreveu o roteiro para filme, pelo visto, e recebeu o segundo lugar no Prêmio Guiões em Portugal em 2019, pelo roteiro de longa-metragem. E ela diz que é lá que ela quer morar, né, em Portugal. Vamos lá então. Vamos falar sobre a obra dela, relembrando aqui o nome, Se Deus Me Chamar Não Vou. Como eu li? Eu li digitalmente, eu encontrei um audiobook, então eu pensei, já faz um tempo que eu não escuto um audiobook, então vou escutar. Aliás, eu escolhi este livro por causa do clube de leitura da Unicino, certo? Então no final deste mês nós vamos falar um pouco sobre a obra e cá eu estou falando, dando aqui um pouco da minha análise, né? Então vamos lá. Antes do lançamento, a obra seria chamada de Banho-Maria, né? Mas não parecia ser chamativo o suficiente. Se refere àquela fase mentalmente confusa dos 11 anos, né? O livro, a protagonista se chama Maria Carmen, né? E Maria Carmen é uma personagem que tem 11 anos. O livro é escrito sob a perspectiva dela, né? E ainda, ela é uma garota que não somente escreve, é um diário, coisa do tipo, mas é porque ela queria escrever, ela gostaria de ser escritora, ela começou a treinar e quem estava revisando, né, o que ela escrevia era apenas a professora, mas os pais dela até então não sabiam que ela estava ali escrevendo um livro, que ela tinha essas aspirações, certo? Enfim. Se Deus me chamar, não vou, é uma expressão que se refere aos pensamentos da personagem, né? Essa Maria Carmen, de 11 anos, que se sentia abandonada por Deus. Ela trafegava pelo agnosticismo, então não sabia se Deus estava ali, se não estava, se Deus existia, se Deus não existia. Além disso, essa expressão se refere à morte. É um eufemismo para a morte e quer dizer que alguém foi levado, chamado por Deus. A autora inicialmente não pretendia escrever um livro, era apenas uma atividade de estimulação da criatividade. Pediram para que ela conversasse com sua versão quando criança, né? E era para ser coisa de poucos parágrafos, e acabou se tornando num livro. Apesar disso, são poucas as cenas que são autobiográficas, né? Então não é um livro em que ela, eu vou escrever minha história e só vou trocar um nome, uma coisinha ou outra. Não, né? Muitas das coisas no livro, a maior parte das coisas do livro, são coisas que ela realmente inventou e pensou, vou botar isso, vou botar aquilo, porque ela quer, porque ela quis. Ok. E essas informações eu consegui assistindo a algumas entrevistas que ela fez, tá bom? Só pra falar que eu não tô tirando coisa assim uau da minha cabeça, tá? Então vamos lá. E, além disso, vamos falar sobre um pouco da personalidade, do jeito que era Maria Carmen. Maria Carmen, né, é paulista, né? Então, tal como a autora, que é paulistana. Não sei se é paulista ou paulistana, tá? Me desculpa, porque uma coisa é a cidade, outra coisa é ser paulista de morar no estado, né? Não sei exatamente. Mas eu já li o livro e ali menciona ali que estuda numa escola em São Paulo. Enfim. Aí, ela é uma criança melancólica, é uma criança muito neurótica,
muito nervosa, ela é obesa, então ela sofreu bastante bullying por causa dessa característica dela. E ela está passando por um momento muito complicado porque são uns 11 anos de idade, né? 11 anos de idade, pelo visto, é uma idade muito complexa. Eu não lembro muita coisa que aconteceu comigo com 11 anos. Eu nem lembro exatamente em que série eu estava. Eu precisaria fazer aqui uma conta, né? E eu passaria vergonha fazendo essa conta. Mas acho que é lá pelo quinto ano, sexto ano, tá? Quinto ano, sexto ano, né? Então, é um momento em que as crianças, né? Elas começam a divagar, né? Começam a estar entre a maturidade, mas a imaturidade. E elas começam a usar as palavras de forma muito mais agressiva, né? Se acham os engraçadões, não sei o quê. A gente sabe bem como é criança nessa idade. Então é um momento muito complexo, especialmente para Maria Carmen. Tá bom. E, como ela era neurótica, ela também, como ela era neurótica, ela pensava bastante, certo? Ela ficava bastante tempo pensando, né, sobre as suas condições, sobre sua vida, ficava pensando bastante. E uma dessas coisas era a morte. Então, ela achava que a morte viria a qualquer momento. E o livro conta, né, tipo, é interessante porque o livro é contado da perspectiva de uma criança, então ela fala, né, sobre a forma como ela lidava com a morte, né, como ela pensava a respeito da morte. Então ela ficava ali sentindo a respiração dela, se eu estou respirando, se eu estou sentindo o ar é porque eu estou viva, né, e assim por diante. Maria Carmen, ela é inteligente, ela é sagaz, mas ela também é naturalmente ingênua. Ela pensa em ser escritora, mas não sabe exatamente quando que alguém começa a ser escritor. Então, quanto é preciso escrever para se tornar escritor, né? Para vir a ser um escritor. É uma reflexão assim bastante interessante no livro, né? E que realmente algumas palavras a gente pensa, nossa, essa palavra tem um peso. Aí ela faz uma analogia, né? Vou usar a palavra analogia, tá? É melhor do que metáfora, porque é uma analogia mesmo. Eu preciso ser muito técnico com figuras de linguagem, ainda mais que eu estou fazendo letras, e que eu gosto bastante dessa área. Mas ela faz uma analogia com corredores, né? Então, só porque eu corri uma vez ou outra na vida não significa que eu sou uma corredora. Eu preciso manter o hábito, é questão de constância, né? É questão de ter uma profissão. Até hoje, muitos autores sentem vergonha, né, de falar, olha, eu sou escritor. É uma palavra que traz bastante peso, né? Tem outras palavras que trazem bastante mais peso ainda, né? Tipo, eu sou médico, eu sou advogado. Mas o escritor ainda é um nome que você pensa, meu Deus, nossa, uau, sabe? Pois é. Maria Carmen, ela vive, sei lá, num ambiente muito inadequado, muito complexo. Ela é negligenciada frequentemente pelos pais, pelo menos a impressão que eu tive. Talvez alguém leia a obra e fale, tá, ela não foi negligenciada assim, Samuel, você está exagerando. Mas tá, ela trabalhava com eles, né, muito jovens. Desculpa, falei errado, botei no plural aqui. Ela trabalhava com eles muito jovem, né, desde criança. Então, ela, com 11 anos, trabalhava nessa loja que ela chamava de loja de velhos, mas em princípio é uma loja de assistência, né, para idosos, né, é difícil, é que acho que não diz exatamente qual, o tipo, né, o nome da loja, tipo, a loja é tal e eles trabalham com isso, mas no geral eles vendem aquelas coisas que auxiliam o idoso a andar, né, cadeira de rodas, coisas para regular o sangue, coisas assim, né, é assistência gerontológica, tá? É uma loja que vende equipamentos de assistência gerontológica. Eu tirei esse termo agora da minha cabeça, tá bom? Mas é com isso que eles trabalhavam. E teve um momento que falaram com um cara que, se eu não me engano, não era Leonardo o nome. Eu gostaria que vocês conferissem, tá? Mas acho que é o Leonardo. Porque agora, aliás, como eu li digitalmente, tá bem complicado de eu ter certeza do que eu estou falando. E já faz, não muito tempo, mas já faz um tempinho que eu li o livro, né? Mais de uma semana. E eu tô tirando assim, memórias assim da minha cabeça e conferindo aqui o roteiro. Mas esse Leonardo, né, era um cara que conseguiu né, a Maria Carmen, né, que estava prestando atenção na televisão, foi lá, anotou um contato, mandou um e-mail para esse cara, e esse cara começou a fazer parte da vida dela, e eu espero que isso não seja muito spoiler, né, se for spoiler, tapem os ouvidinhos por 10 segundos, tá, mas este Leonardo começou a namorar, tá, os pais dela, né, então formou-se um triângulo amoroso. Esperando aí tirar a mão do ouvido. Enfim. E assim,
ela vivia perto não somente dessas crianças assim malditas e que, desculpa a palavra, né, mas é uma idade em que são os capetinhas, né? E assim, essas crianças também sofreram uma má influência dos pais, né? Porque depois que souberam essa informação, né, do Leonardo, o que estava acontecendo com a relação dos pais, né, os pais do Leonardo, enfim, na família dela, começaram a falar umas coisas assim muito agressivas pra ela, sabe? Umas coisas que você pensa, meu Deus, como é que uma criança tem coragem de falar isso pra uma criança de 11 anos, sabe? É uma coisa que nem na minha cabeça passava, né? Mas é um bullying assim muito. É um bullying nada velado, entende? É um bullying nada velado, sabe? Então, bem agressivos e é bem visível. E ainda em relação ao ambiente, ela vivia perto de prostitutas, por exemplo, né? Então é um ambiente assim terrível para se formar. Ela olhava a prostituta e pensava: "Nossa, eu quero ser assim quando crescer, né? Usar essa bota linda, né?" Mas a mãe dela já foi lá e falou: "Olha, ela não é um referencial, tá, filha? O que ela faz, você não deve fazer. Você deve fazer isso com o trabalho. Você deve ganhar dinheiro com o trabalho e não ganhar dinheiro com amor." Aliás, ela também, além desses questionamentos com a morte, ela também tinha várias questões, né, pensando no amor, tipo, nossa, ninguém nunca vai me amar, né, lembrando que ela é melancólica, então, olhava ali o pai e a mãe fazendo carinho, nossa, nunca vai ter um homem na minha vida que vai fazer carinho em mim, sabe? Então, ela é, de novo, bastante neurótica e isso tem muito a ver com, de novo, minha opinião, eu acho que ela foi negligenciada pelos pais, certo? Minha opinião. E a autora do livro escreveu o livro pensando que se tratava de uma infância muito peculiar, tipo, vou contar a história aqui dessa garota e ela teve acho que ela teve uma infância excêntrica, mas, no entanto, após o lançamento do livro, muitos leitores relataram que se identificaram e muito com a personagem principal, certo? Eu particularmente não, né? Porque eu acho que eu tive uma infância decente, certo? Então eu não posso falar disso da minha parte, tudo bem? Mas é uma obra que eu achei interessante, é uma leitura rápida, ainda foi mais rápida pra mim porque eu escutei ali em audiobook, mas é um livro que tem, sei lá, 100 páginas, né? 100 páginas. Eu não sei como ficou na versão física, mas tem umas 100 páginas, dá pra ler em um dia, se você tiver o dia inteiro livre e você gosta de ficar ali fixado no livro. Se você é uma pessoa que lê um pouco mais pausadamente, tem outras coisas para fazer, dá para ler em 2 dias, 3 dias, né? Então você vai lá e divide, 30 páginas para cada dia, né? Enfim, é um livro interessante, se vocês gostaram do conceito, né? Busquem a obra e também procurem outras obras dela. Tá bom, agora vamos para o outro livro, Cultura, um conceito antropológico, de Roque de Barros Laraia. Eu vou chegar em você e perguntar, tá? O que é cultura? É uma palavra assim muito forte, né? É uma palavra muito difícil de definir, porque assim, cultura pode ser qualquer coisa. A gente começa a pensar primeiro, né? Nos filmes, na música, na arte. Aí depois a gente começa a pensar um pouco mais. Tem a culinária também. Mas, gente, a cultura, as palavras são próximas, né? Cultura é tudo, entende? Tudo que a gente faz é cultura. Então a forma como nos medicamos, né? A forma como nós trabalhamos, tudo isso também é cultura, né? O alfabeto que nós usamos, isso também é cultura, entende? Aqui a gente está falando de cultura, como de novo o livro deixa bem claro no título, que é um conceito antropológico, no sentido antropológico da palavra. Porque você pode falar assim, é uma pessoa muito culta, né? Quando você fala que a pessoa é muito culta, aí já tem um sentido um pouquinho diferente de cultura, certo? É mais no sentido de, uma pessoa erudita, uma pessoa que lê os clássicos, é uma pessoa que consome muito conteúdo e produz, sei lá, resenhas, faz teoria, faz análises teóricas, assim, umas análises muito loucas, sabe? Não é esse tipo de culto que eu estou falando, tá? Que escreve livros e tem todas as suas teorias e suas opiniões e que todo mundo começa a levar a sério e quer saber a opinião para poder se basear e assim por diante, tá? Não é isso que eu estou falando, né? Cultura como conceito antropológico. Eu fiz, como sempre, né, várias marcações no livro, mas assim, só falando assim por cima, né? Fala, por exemplo, que não existe uma divisão óbvia, né, entre sexos quando se refere ao trabalho, né? Obviamente existe ali uma diferença biológica entre homens e mulheres, inegável, né?
Mas em relação ao trabalho, ele dá um exemplo ali, acho que é do Xingu, né? Sim, é uma atividade feminina no Xingu, que é carregar cerca de 20 litros de água sobre a cabeça. Então, isso demanda bastante esforço físico, que a gente associa aos homens, né? Não é o homem que faz esse tipo de tarefa, né? De levar uma coisa pesada. Não, as mulheres estão fazendo isso. Não só no Xingu, mas também em vários outros lugares, né? Ah, lá no Nordeste. Eu não sei onde é o Xingu exatamente, me desculpem. Mas, porque talvez o Xingu fique no Nordeste, mas eu não sei, desculpa. Também, na África a gente sabe que acontece bastante, né? E tal. Ela também fala, tipo, quando a gente fala de antropologia, é um assunto que toca muito com, por exemplo, a teoria evolucionista de Charles Darwin, por exemplo, né? Então, a cultura age seletivamente e não casualmente. E a grande qualidade da espécie humana foi a de romper com as suas limitações, né? Então, o ser humano é um animal frágil, provido de insignificante força física, que dominou toda a natureza e se transformou no mais temível dos predadores. Sem asas, dominou os ares, sem guelras, nem sei a pronúncia, mas isso aqui significa brânquias, tá? Sem brânquias ou membranas próprias, conquistou os mares. Tudo isto porque difere dos outros animais por ser o único que possui cultura, né? E aqui ele faz o questionamento no início. Mas o que é cultura, né? Então, é um conceito interessante. Pensa no ser humano como bebê. É uma coisa que eu sempre penso. Nossa, o bebê é bobalhão. A gente adora bebê, é a coisa mais linda, é a coisa mais linda. Mas olhem para um gato, tá bom? Eu tenho uma gata que tem quantos meses agora? 3 meses, se eu não me engano. Até porque a gente não sabe o aniversário dela, sabe? Isso é triste. É triste não saber exatamente a idade dela. Mas é o que é, né? Não dá pra comemorar exatamente o aniversário dela. Não dá pra fazer aniversário de gato pra mim. Com essa gata, né? Que é a... Qual é o nome dela mesmo? A Margot, né? A minha linda Margot, que ela é malhada e é branquinha. Eu olho pra ela e fico tipo, nossa, essa com 3 meses, né? 2 meses, já quer caçar bicho, já quer ir pra rua fazer um monte de coisa, sabe? Enquanto o ser humano, nossa, meu Deus, pra começar a se tornar independente, assim, vai indo muito aos poucos, sabe? Bebê não faz nada. Criança, tá, você pode começar, põe pra lavar louça, põe pra organizar o quarto. E vai passando um tempo, tá? Agora a gente vai ensinar você a cozinhar um pouquinho, ok? Agora você vai passar o aspirador. Você vai aprender a dobrar roupa. Você vai, eu nem sei exatamente a ordem. Aí você vai crescendo, tá? Agora você está estudando, né? Ficar jogando vestibular, já pensa em conseguir um emprego, trabalhar com alguma coisa, procurar uma fonte de renda. Isso aí lá chegando, depende, de novo, depende muito da forma como você foi criado, né? Então, vocês têm uma noção, né, das idades, né? Então, nós vamos dizer assim, isso começa lá pelos 17 anos, 18 anos, já começa mais um senso de dependência. Hoje eu tenho 18 anos, entende? Mas esse senso de independência pode acabar vindo até depois disso de novo. É triste, é complicado, ainda mais que a gente tem esses problemas, tipo, sei lá, para conseguir uma casa, né? Antigamente no Brasil, sei lá, 1997 por aí, era muito mais fácil conseguir uma casa do que agora, entende? Então, eu mesmo, eu tô falando totalmente sobre mim agora, tá? Porque, enfim, mas às vezes eu tenho a impressão de que, as coisas estão tão caras que eu acho que eu vou precisar mudar de cidade, eu vou precisar sair da minha cidade e ir pra alguma aqui no entorno, né? Aí procurar um preço assim, mais, talvez um aluguel mais barato, coisa assim. Eu não moro sozinho, né? Eu não moro sozinho ainda, mas eu penso em morar, né, sozinho. E eu vejo os preços e penso, meu Deus, sabe? Quase, sei lá, depende muito também. É difícil eu falar sem precisar, não vou ficar aqui chutando o número, tá? Mas até pra ter um apartamento assim com quase nada, é um preço que assusta, sabe? Você pensa, tá, e como é que eu vou pagar isso aí e o quanto sobra de comida pra mim, entende? Enfim. Vamos continuar falando sobre o livro? Tá bom, vamos continuar falando sobre um livro que já tá ficando desagradável o assunto. Vamos lá. A gente teve, né, duas notáveis propriedades: a possibilidade da comunicação oral e a capacidade de fabricação de instrumentos, né? Eu acho isso, assim, de novo, é umas neuras assim, tipo, como é que eu digo? É muito filosófico, tipo, nossa, a gente foi lá e a gente criou a faca, sabe? Às vezes eu fico igual um idiota, assim, olhando, tipo, nossa, a gente inventou a tesoura. Nossa, alguém inventou o liquidificador. E eu fico assim, nossa, a espécie humana é muito legal, sabe? Eu sei que existe essa tendência, né, bastante misantropa, né?
Então, o ser humano destrói o meio ambiente, não sei o que, o ser humano é melhor que não existisse mesmo, uma coisa que eu acho bem nojenta falar esse tipo de coisa, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso no meu blog, se vocês quiserem conferir lá de novo, né? Mas enfim, o ser humano produziu tanta coisa legal. Nossa, eu fico maravilhado com as coisas que o ser humano já produziu. E é assim que a gente precisa pensar, tá? A gente precisa pensar que nós somos capazes de nos adaptar. Então, diferente de outras espécies que a adaptação, né, é tipo, eu não quero mentir, eu lembro das minhas aulas de biologia e que tinha o, qual é o nome? Tinha o Darwin, né, e tinha o outro lá, que falava que, tipo, pra girafa chegar lá até a árvore, foi lá esticando a cabeça, esticando a cabeça para alcançar e aumentou o pescoço, né? Não, foi seletivamente, então foi o Darwin. Eu esqueci o nome do outro cara, né? O cara que veio antes de Darwin, que teve toda essa teoria e foi refutada, Darwin refutou e blá 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 blá, né? Se vocês já passaram por isso no médio, vocês já devem estar tendo nostalgia, né, das aulas de genética. Genética é legal. Tá. Enfim, o ser diferente, né? Como eu tava falando, né? Diferente de outras espécies, né? De bichinhos, assim, que, de novo, eu não quero mentir pra vocês. Eu não quero. Eu não quero falar, tipo, é o ambiente que fez isso, sabe? Não, tipo, as espécies já existiam, né? Pelo menos de acordo com a teoria evolucionista, né? Do Darwin, né? Eu não vou me estender, não vou falar sobre o que eu não sei. Mil desculpas, tá? Só vou continuar aqui lendo, que é melhor que assim eu não espalho fake news. Também existe a ideia de relativismo cultural, tá? Então, a gente não... Vamos falar, por exemplo, em comunidades, tá? As comunidades não evoluem, tá? Não evoluem, tipo, daquela forma positivista, né? Que é, tipo, uma seta, tá? Uma seta que só vai, está evoluindo. Não. São vários aspectos, então pensa em vários componentes, né, de uma cultura em que a gente avança, em outros a gente regride, em outros a gente fica estagnado, e é assim, né? Então não tem essa coisa de, os europeus começaram a evoluir a partir de tal ponto, então vai continuar assim para sempre e os africanos vão ficar para sempre atrasados, sabe? Essa é uma interpretação que alguns autores antigos tinham, tá? Essa interpretação já foi bastante refutada, né? Ela é evidentemente óbvia, porque a gente regride, a gente começa, umas coisas dão certo, mas depois dá errado. São assim, análises muito óbvias, tipo, tem impérios, né, que foram cresceram, mas uma hora houve o declínio, houve a decadência. Então, assim, é óbvio, né? É óbvio assim de ponderar, mas enfim. Tem sido desculpa, tem sido modo de pensamento característico de nossa civilização ocidental uma formulação de antíteses complementares. Então aqui tem alguns exemplos: corpo e alma, físico e mental, vital e social e orgânico e cultural, certo? E na prática, tipo, em termos de explicação até faz sentido, né? Fazer explicação, essa aqui é a diferença, por exemplo, vou falar de saúde, né? Essa aqui é a diferença entre saúde mental e saúde física, né? Mas na prática os dois estão juntos, né? Eles estão ali juntos. Se um está ruim, provavelmente o outro também está ruim. Se um está bom, o outro provavelmente também está bom, certo? Eu sempre falo isso para as pessoas, né, que não tem como separar a saúde mental de física, né? Então eu já vi muitas pessoas falando assim para mim: nossa, eu me senti muito mais disposto, com muito mais vontade de viver, né? Diminuiu meus sintomas de depressão e de ansiedade quando eu comecei a fazer academia, quando eu comecei a caminhar, quando eu comecei a praticar um esporte, quando eu comecei a fazer exercícios, né? Isso comprova o quê? Né, que essas duas coisas estão muito interligadas, né, e que elas não podem ser desconectadas. Então, eu tô todo ferrado aqui fisicamente, né, mas pelo menos eu tenho saúde mental. Assim, muito improvável, sabe? Eu não consigo levar a sério, sabe, essa ideia, né? E o contrário também, né? Porque como é que você consegue, sei lá, ter uma saúde física tão boa e, né, e você não estiver sabendo lidar com a sua saúde mental, né? Isso supondo que você tem alguma condição, certo? Tipo, depressão, ansiedade, euforia, TDAH e assim por diante. Muito legal. Mas aí o livro vai mencionando, né, as teorias de alguns autores, né, tipo, o que é cultura, né? Cultura pode significar isso, pode significar aquilo, blá 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 blá, só lendo o livro, tá bom? Mas eu quero falar sobre estas marcações.
essas que eu mais gostei. Por isso que eu coloquei o marca-páginas, né? Como é que eu digo? São post-its, né? Marca-páginas, né? E tem esse aqui que eu acho essa frase que eu acho muito legal. Todos nascemos com equipamento para viver 1000 vidas, mas terminamos no fim tendo vivido uma só. E a gente percebe isso quando a gente entra na faculdade, por exemplo, ou quando a gente vai, especificamente, né, antes, né, de entrar na faculdade, que a gente fica pensando, nossa, eu poderia fazer esse curso, mas também poderia fazer esse, são muitas opções, sabe? Ah, qual é o melhor para mim? Aí você precisa ponderar, né? Aí razões, né, podem existir várias, mas na prática nós somos capazes de tudo, né? E isso colaborou bastante para minha autoestima, ter consciência disso. Então, tipo, tá, parabéns, muito interessante o que você faz, mas eu não me interesso por sua área. Mas se eu me interessasse, eu sei que eu teria capacidade de aprender isso com desenvoltura, né? É só eu praticar, é só eu ter vontade, né? Então, por exemplo, matemática. Eu sou péssimo em matemática, certo? Pelo menos um pouquinho melhor do que muita gente, mas o meu conhecimento assim, de matemática assim, é o basicão assim, para viver. Né? É o basicão para viver. A geladeira começou a fazer barulho, desculpem. E essa geladeira me distraiu. Enfim, vamos continuar então. Aí tem esta parábola interessante. É o seguinte. Uma jovem da Bulgária ofereceu um jantar para os estudantes americanos, colegas de seu marido, e entre eles foi convidado um jovem asiático. Após os convidados terem terminado seus pratos, a anfitriã perguntou quem gostaria de repetir, pois uma anfitriã búlgara que deixasse os seus convidados se retirarem famintos estaria desgraçada. O estudante asiático, por outro lado, aceitou um segundo prato e um terceiro, enquanto a anfitriã ansiosamente preparava mais comida na cozinha. Finalmente, no meio de seu quarto prato, o estudante caiu ao solo, convencido de que agiu melhor do que insultar a anfitriã pela recusa da comida que lhe é oferecida, conforme o costume de seu país. É uma parábola que eu achei muito interessante para mostrar como a forma como a gente raciocina, a forma como a gente raciocina não é tão óbvia, né? Diferenças culturais que podem, né, causar esses desentendimentos. Outra frase que eu gostei bastante é a seguinte: o sábio nunca dialoga com a sua, o sábio nunca dialoga com a natureza pura, senão com um determinado estado de relação entre a natureza e a cultura, definida por um período da história em que vive, a civilização que é a sua e os meios materiais que dispõe. Aí tem mais duas citações aqui que eu marquei, mas antes disso, tem uma aqui que eu marquei, mas eu não marquei com esse post-it rosa, aí fica difícil de encontrar. Mas existe, de novo, acho que também tem bastante a ver com aquilo que eu estava falando antes, sobre ter essa autoestima e saber que você pode aprender outras coisas. Que, né, foi, como é que se fala? É Carlos Dumont? É Carlos Dumont o nome dele? Que foi lá e é conhecido por ter inventado o avião. É Carlos Dumont. Não é Carlos Dumont, esse é Carlos Drummond. Quem foi Dumont? Dumont foi... Gente, Dumont Avião. Santos Dumont. Gente, mil desculpas. Eu tava com Drummond na cabeça. Enfim, a gente sabe que ele é conhecido como o inventor do avião, né? Existem controvérsias, né? Tipo, quem inventou foram os... Como é que é o nome deles? Os irmãos Wright, né? Irmãos Wright ou foi o Santos Dumont, né? Quem inventou realmente o avião, né? Até hoje fazem bastante debate sobre isso, né? E os brasileiros brincam, né? Que, catapulta não é avião, alguma coisa assim. Tem um meme assim no Brasil. Enfim. Santos Dumont, para ele poder desenvolver essa ideia do avião, se não me engano, ele foi para a França, né? De novo, é uma coisa que eu preciso conferir aqui, ou no meu livro, ou aqui na Wikipédia, tá? Vou dar um Ctrl F aqui para facilitar a minha vida. Mas ele precisou ir em algum lugar na França, aqui menciona a França várias vezes, então acho que foi na França mesmo, ele foi para a França e foi aprender essas coisas. Mas assim, e se ele não tivesse existido, sabe? O Santos Dumont morreu. A gente ficaria sem avião? Não. Não, talvez a gente não tivesse o avião exatamente no momento ali que Santos Dumont, né, poderia ter feito, mas não levaria muito tempo para o avião existir,
certo? Por quê? Por causa da cultura, né? Então, o que Santos Dumont sabia era coisa que um monte de gente sabia e uma hora a ideia ia vir, certo? Tem outro cara, nossa, de novo, das aulas de biologia. Gente, mil desculpas, mas é difícil lembrar o nome desses caras. Mas aquele lá da ervilha. Ervilha. Experimento. Qual é o nome do cara? Gente do céu. Mendel. Foi Mendel. Mendel, ele desenvolveu, né? Essa compreensão que a gente tem hoje de genética, né? Então, se você estudou genética, você sabe o que eu estou falando. Se você não sabe, não sabe o que eu estou falando, né? Então, eu não vou perder meu tempo aqui explicando porque eu não sou especialista, né? Mas a gente fazia lá os quadradinhos e colocava o azão, azinho, o azinho, azinho, blá, 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 blá. Aí você via, a probabilidade de nascer de tal maneira é 50% ou 25% ou 1,25%, blá, 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 sabe? Esse era o conteúdo. E Mendel, ele desenvolveu isso, só que ele não foi reconhecido na hora, né? Ele não teve crédito durante a vida. Aliás, ele foi um cara bem melancólico, até onde eu sei, um cara bem tristinho, que vivia doente, enfim. E um tempo depois, alguém veio com a ideia dele, né? Desenvolveu a ideia, começou a desenvolver a ideia, né, da genética como a gente conhece hoje, mas quando encontraram aquilo dele, tipo, se tivessem tido aquilo em mãos, nossa, seria muito mais fácil, sabe? Seria muito mais fácil. Então, alguém ia descobrir em algum momento como construir o avião, e alguém em algum momento ia descobrir como calcular a probabilidade de, sei lá, a ervilha ser rugosa, ou lisa, ou verde, ou amarela, ou se o ser humano que vai nascer vai ter tal raça, se a probabilidade de ter calvície é essa ou aquela, como é a condição dos pais, blá, blá, blá. Toda essa noção que a gente tem de genética, de herança, sabe? Foi por causa de Mendel, mas também por causa de outros que vieram depois dele, mas a gente não sabia o que Mendel tinha todas aquelas informações, sabe? Então levou um tempinho para descobrir, e aquilo ali, obviamente, ajudou bastante, né? E a gente dá bastante crédito a Mendel, mas é exatamente esse o ponto, né? Se não fosse Mendel, alguém iria descobrir em algum momento, né? Não ia ser imediato, né? Não ia ser assim de uma hora para outra. Outro exemplo que utilizam bastante é, sei lá, Albert Einstein. Se Albert Einstein não tivesse existido, alguém chegaria e faria aquilo que ele conseguiu fazer, né? Aquela equação lá do E igual a mc ao quadrado e todas aquelas coisas assim, de teoria. Talvez não fosse a mesma pessoa, né? Outro vai lá e desenvolve mais a física quântica, a mecânica quântica, blá 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 blá. Enfim, é uma parte do livro que eu achei muito interessante e mostra como, né? Como é que chamam isso? Chamam isso de cidadania científica, né? Até onde eu sei. Tá. Aí, outra marcação que eu fiz aqui é a respeito dos índios G, né? Para mostrar como eu, né, na minha opinião, né, assim, eu acho isso aqui errado, tá bom? Eu acho errado. Mas eu vou ler aqui para vocês vão entender, tá? Os índios G do Brasil correlacionam a relação sexual com a concepção, mas acreditam que só uma cópula é insuficiente para formar um novo ser. E se ocorrer que a mulher tenha, em um dado período que antecede ao nascimento, relações sexuais com outros homens, todos estes seriam considerados pais da criança e agirão socialmente como tal. Entende? Então a gente às vezes pensa, nossa, que bonitinho, que interessante, nossa, como as culturas podem ser diferentes, né? Aquela visão de relativismo cultural, tá? Mas, embora seja bonitinho e, né, pareça lógico, é uma mentira, entende? Então, a gente não deve preservar essas coisas, essas culturas, sabe? Acho que a gente deve informar, a gente deve trazer a razão para os índios. Eles devem ter as informações, sabe? E isso é uma coisa muito ridícula que acontece, assim, no Brasil, assim, de novo, opinião minha, né? Opinião bem minha. Mas, assim, não dá para deixar os índios com aquelas noções bastante limitadas que eles têm de saúde, né? Essas noções limitadas que eles têm de medicina. É óbvio que eles sabem muitas coisas, tem muitas técnicas que eles acham que eles usam e funcionam e faz sentido, né, para eles. Mas no fim a gente sabe que frequentemente nós que não somos, assim, eu vou falar o termo plenamente indígena, tá? Não no sentido racial, tá?
mas no sentido de realmente viver em tribo, viver em oca, ou sei lá como vai ser a forma como os indígenas se organizam aqui no Brasil, tá? De viver como índio mesmo, sabe, fora, sei lá, dos centros urbanos, coisas assim, né? Eu acho que é preciso que eles tenham essas informações, né? E o autor também fala, né, que essa coisa de você trazer a informação para eles pode diminuir a autoestima deles e que eles podem acabar, eu não quero falar essa palavra aqui no YouTube, né? Mas eles podem acabar, né, sabe? Podem acabar se machucando, entende? Eles podem acabar, é exatamente essa palavra, podem acabar se machucando, né? Podem virar estrelinha, sei lá, procurando o eufemismo aqui. Porque isso quebra a autoestima dessas tribos, coisas do tipo, mas, de novo, eu acho isso muito errado. Então, mesmo assim, vai ter gente que vai falar, não, Samuel, você está errado, né? Então, há quem não tenha vergonha de dizer que expor a verdade para uma tribo ignorante é uma violação dos direitos humanos, entende? Enfim. Ele também fala sobre doenças psicossomáticas, né? E como algumas coisas não são tão óbvias, assim, tipo, você precisa tomar café da manhã, ter o almoço, lanchar e jantar. Não, isso varia bastante de cultura para cultura, né? Então você olha assim, nossa, como é que um muçulmano consegue passar tanto tempo sem comer, né? Ele foi simplesmente treinado por causa disso, por causa da cultura, né? E, literalmente, a sua cultura influencia na sua saúde, né? Então, se você não quer que a sua cultura influencie na sua saúde, então que você saiba procurar aquilo que vai ser a sua influência própria, certo? Então, crie ali a sua comunidade, conviva com pessoas que você gostaria de estar convivendo, né? Enfim, é interessante o livro, entende? Embora eu discorde um pouco dessa parte. Aliás, nem é um livro de ficar dando opinião, pra ser sincero, é um livro muito mais expositivo. Eu não quero ficar falando, isso aqui é a opinião do autor, sabe? Ele não fica dando opinião, sabe? É um livro bastante direto, bastante expositivo, então parabéns, né, Roque de Barros Laraia, por não ser assim enviesado, né? Embora, né, obviamente ele vai fazer algumas afirmações, né? Tipo, o determinismo biológico é uma bobagem, o determinismo não sei o que é uma bobagem, então não acreditem nisso, isso foi refutado, tá? Mas no geral é um livro quase nada enviesado, certo? Então uma leitura que dá pra fazer assim, tipo, sem saber que, tipo, nossa, eu tô sendo doutrinado lendo. Mas enfim. E o último que eu achei assim interessante é um anexo, né? Tem 2 anexos aqui no livro, e um deles fala sobre Heródoto. E ele conta que um rei egípcio, enfim, se essa história é verdade ou mentira, sabe-se lá, né? Desejando verificar qual é a língua mater da humanidade, ordenou que algumas crianças fossem isoladas de sua espécie, tendo somente cabras como companheiros e para o seu sustento. No fim, eles acabaram falando a palavra Bek, né? E pensaram, nossa, então esta língua aqui, né? Qual é a língua que eles achavam que era? É uma palavra, é um vocábulo blá, 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 do idioma frígio, que significa pão, tá? Aí acharam que essa seria a língua natural, mas no fim esse Beck não veio tipo, do fundo da cabeça é a língua natural do ser humano. Não, porque a língua ela vem da cultura, com quem você convive, é do seu meio, entende? Behaviorismo. Eu não sei se behaviorismo também é uma teoria que está sendo super aceita. De novo, pesquisem, tá? Eu só tô dando umas ideias aqui, vocês pesquisem, né? Porque o meu propósito aqui não é tipo, nossa, olha como o Samuel sabe muito. Não, eu estou aqui literalmente expondo muitas das minhas ignorâncias para que vocês possam chegar nos comentários e falar, Samuel, na verdade é mais ou menos assim, tá? É o que eu faço nesse podcast. Eu não vejo problema em falar, olha, eu não sei. Eu me responsabilizo pelo que eu falo e eu me responsabilizo falando, olha, eu não tenho certeza disso aqui, sabe? E eu não vou me calar por causa disso. Enfim. Mas no fim, esse Beck era o barulho, né, que as cabras emitiam, né? Então, se a criança vive só perto de cabra e tem essa capacidade, né, de desenvolver a fala, né, isso aí está com a criança, né? Isso está com o ser humano. Mas outra coisa é a língua. A língua é cultura, mas a habilidade de falar, de desenvolver sons com a boca, né? Isso quase todo bicho tem, inclusive o ser humano, que tem mais capacidade, né, de se articular, né? Então as crianças começavam a fazer Beck, Beck. Aí achavam que era Beck, né? Que era essa palavra da língua frígia, que aliás eu desconhecia. Enfim, um livro muito legal, é um livro que dá para ler rapidamente. Tem quantas páginas? O livro ele tem 100 e alguma coisa páginas, umas 110 páginas, tá? 100 páginas. E o livro tem o tamanho da minha mão. É uma leitura bem legal. Se você se interessa por ter uma noção assim basicona mesmo de cultura, eu recomendo que vocês leiam este livro. Outras reflexões.
Eu sei que isso vai soar muito como curiosidade e também como questão da língua, certo? Aliás, em questões da língua, eu quero dedicar uma parte, né, alguns episódios falando sobre diferenças de palavras. Eu acho que em algum momento eu vou começar a fazer isso, mas vamos ver quais assuntos, porque uma hora tudo tem limite, né, na língua, mas ao mesmo tempo tem bastante coisa que a gente pode explorar. Vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Eu quero falar sobre uma diferença que muitos conhecem, a maioria das pessoas já conhece, né? Uma diferença entre inveja e ciúmes. Eu quero ler aqui o que Sacconi escreveu, tá? Eu tenho esse dicionário dele, chamado Grande Dicionário Sacconi. É um dicionário que eu adoro, eu já mostrei aqui no canal, tá? No canal do YouTube, em que eu falo sobre o meu... Como é o nome do título mesmo? Tem novato no nome. Como um leitor novato, alguma coisa como leitor novato, tá? Meu relato como um leitor novato. Esse é o nome, tá? Lembrei. O meu relato como um leitor novato. E lá eu mostro esse dicionário, que aliás foi um milagre eu encontrar. Eu encontrei o livro, de novo, é um dicionário, né? Mas também é um livro. Eu encontrei este dicionário no sebo, sabe? E fazia tempo que eles não, como é que eu digo, não lançavam, não tinha tiragens, né? Eu acho que tinham parado de fazer as tiragens. E aliás, né, é um dicionário, né? É complicado, né? E, eu procurava esse livro, esse dicionário, e meu Deus, eu olhava os preços, uau, 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 e era difícil, e você ia, sei lá, você ia na Amazon, por exemplo, e não estavam vendendo, entende? Acho que se você pesquisar hoje, talvez estejam revendendo, mas eu não sei. Mas eu lembro que quando eu estava procurando por esse dicionário, eu ficava tipo, nossa, como é que está indisponível esse dicionário, indisponível? Pois é, mas é um dicionário que eu gosto bastante. E é um dicionário enciclopédico e um dicionário crítico. Eu não tenho ele aqui em mãos porque eu não estou em casa, mas ele faz frequentemente uma diferenciação de termos, né? E ele faz isso colocando três asteriscos, né, quando ele faz o verbete, né? Verbete é aquele textinho, né, que fica no dicionário para quem não sabe, tá? Se você procurar uma palavra e tem toda a explicação ali, isto é um verbete. Foi para outra palavra, já é outro verbete, entende? Para outro significado, já foi, enfim. Vamos lá. E ele coloca esses três asteriscos em azul e ele não faz isso toda a palavra, tá? Mas ele sempre traz curiosidades ou diferenciações de termos, né? Ou uma noção histórica, né? Enfim, ele traz curiosidades, é uma coisa muito legal, um dicionário muito legal assim, sabe? E é engraçado, né? Tipo, nossa, como é que alguém se diverte com o dicionário? Pois é, este dicionário é uma exceção. Eu acho ele bastante divertido. Às vezes eu vou lá, pego, folheio, deixo, será que eu vou encontrar alguma coisa? O que eu li aqui o que tem de crítico aqui que eu ainda não li, sabe? Mas enfim, vamos voltar, né, para o assunto da inveja e do ciúme. Ele diz o seguinte: não se confunde com ciúme, né? Inveja não se confunde com ciúme. Tem inveja aquele que deseja, sem poder conquistar, algo que a outro pertence. Tem ciúme o que não quer perder o ser amado. A inveja é uma paixão torpe, o tormento das almas vis. Se puder, arranca os olhos a quem lhe faz sombra. O ciúme, por sua vez, tem origem nobre, pois nasce do amor próprio e da ideia vantajosa que cada um tem da superioridade do seu merecimento. A inveja, né, então aqui ele já deixou meio claro, né, que ciúme é um sentimento até que mais positivo, sabe, do que inveja. Inveja, assim, tipo, é terrível, né, é terrível mesmo. Pecado, né. A inveja se concentra, rói o coração do invejoso e não ousa aparecer a descoberto. O ciúme não se esconde, não se envergonha de se manifestar. Os invejosos mais sentem os bens alheios que os males próprios. Entristecem com a existência da felicidade alheia, que parecem ver como atentado à sua superioridade. A inveja contém um componente de inferioridade, habita o coração dos infelizes por natureza e frustrados por vocação. Enfim, tem-se ciúme do que se possui e inveja do que os outros possuem. Entende? Essa é a definição mais básica assim, que as pessoas têm mais na cabeça, né? A pessoa que é ciumenta, eu tenho ciúme do meu namorado fazendo tal coisa. Eu tenho ciúme quando minha mãe faz isso. Eu tenho ciúme quando não sei o que, né? Então, são pessoas que
são suas, muito próximas suas, que você tem um grande vínculo, certo? Então é alguma coisa que você possui e você quer preservar para você, entende? Então a inveja é aquilo que os outros possuem, né? E os outros você pensa, bah, esse cara não merece, né? Isso pode ocorrer das maneiras mais complexas, sabe? Das formas mais interessantes. Eu decidi falar sobre esse assunto porque eu assisti a um vídeo bastante interessante de uma youtuber chamada, pelo menos o nome do canal, né? É Psychology with Dr. Anna, tá? Eu acho que ela é americana e foi morar na Romênia. Ou ela faz viagem frequentemente pra Romênia. Não sei. Eu recomendo que vocês confiram, né? É um canal bem interessante se você souber inglês, né? Eu acho que nenhum vídeo dela tem tradução em português. E o vídeo que eu assisti se chama How Envy is a Mindset Issue. Eu falei it sem querer. How Envy is a Mindset Issue. Então, como a inveja é um problema de mindset. Talvez mentalidade não seja a tradução perfeita, né? Mas ao mesmo tempo eu me irrito, né, com essa palavra mindset. Tipo, parece muito palavra de coach. Mas ao mesmo tempo é uma palavra que tem o seu valor, né, na psicologia, certo? Então a gente precisa ter um pouco de consciência disso. De que eu não tô falando de uma coisa, um coach disse isso, tá? Esse aqui é o invejoso e esse aqui é o ciumento. Lá, sabe? Não. A inveja não é causada pelo outro, tá? Isso é uma coisa que precisa estar bem clara, né? Então você tem inveja do outro. A inveja é auto-infligida, né? Você causa para si mesmo a inveja. Então, é um problema de mentalidade, de raciocínio, de valores, tá? Pois então. Não vou falar sobre isso porque eu falei em outro vídeo. Tô vendo aqui uma anotação que eu fiz, mas eu falei em outro vídeo e eu não quero repetir. Mas o que eu gostaria de dizer, né? Vamos falar sobre isso aqui que eu anotei, mas que como eu falei em outro vídeo, eu não vou repetir. Eu gostaria de dizer que devemos apenas nos importar com a opinião daqueles que valorizamos, que têm o seu crédito. Então, eu vou escutar a opinião de quem eu sinto que é melhor do que eu em alguma coisa, certo? De alguém que é superior em mim, em relação a um talento, em relação a, sei lá, ao trabalho que realizam, certo? Então, assim, quem não conquistou muita coisa na vida, quem não é inspiração pra mim, que eu não vejo, nossa, essa é uma pessoa que eu respeito, sabe? Não é respeitar, tipo, eu respeito a existência da pessoa, não, é tipo, respeitar, né? É quase como venerar, né? Tipo, nossa, eu quero ser como você. Aí eu escuto. Mas, caso contrário, se a pessoa não gostou muita coisa da vida, mas quer criticar, critica tudo que você faz, pois então, ignore. Eu, pelo menos, eu me esforço para ignorar. Obviamente, muitos de nós, né, tem um ego sensível, bastante frágil, né? Se eu puder falar de ego, se ego existe, né? Mas, enfim, continuando. Ainda em relação a esse assunto, que se aproxima bastante, mas não é exatamente o assunto da inveja, do ciúme, mas que se aproxima bastante, é a ideia de humor autodepreciativo, tá? A ideia do humor autodepreciativo, né, de você ficar falando mal de si mesmo, né, e fazendo as pessoas rirem, né, tipo, é um humor fácil de realizar, certo? Porque é fácil de realizar, tá? Não é questão, tipo, de você saber falar, não é isso. É você sentir confortável, né? Porque, por exemplo, existem piadas que são pesadas, que a gente pensa, será que eu posso falar isso perto dessa pessoa? Aí você pensa, vou fazer uma piada envolvendo religião. Será que alguém aqui tem essa religião? E vai pensando assim por diante, né? Mas enfim, o humor autodepreciativo é bom de vez em quando. Mas quando virar um hábito, os seus amigos se sentirão bem mais confortáveis falando negativamente ao seu respeito, tá? A sua autoestima externalizada define em certa medida o quanto vão lhe respeitar como indivíduo. Então, quando você faz muito humor, tipo, eu sou idiota, eu sou bobo, eu sou gordo, eu sou feio, não sei o quê, o que acontece? As pessoas vão se familiarizar e vão pensar, se ele pensa isso sobre ele mesmo, então eu vou zombar ele dessa maneira mesmo, tá? Então, se a pessoa vem falando, eu sou gordo, sou gordo, sou gordo, e fica rindo disso, então eu vou começar a chamá-lo de gordo. Eu vou começar a arranjar apelido envolvendo o peso dele. É isso que acontece. Agora, essa pessoa não fica manifestando isso, não fica falando muitas pessoas podem empoderar. Talvez
Ele não gosta desse tipo de comentário, por isso que ele não menciona a própria obesidade dele. Ele nunca menciona. Ele tem vergonha. Então a gente não vai mexer com isso. Pois então. As pessoas vão respeitá-lo com base na forma como você se respeita, na forma como você se porta, né? Você tem honra? Você se mostra como uma pessoa que merece ser respeitada? Isso é uma coisa que a gente deveria pensar antes. Porque a gente o Brasil é o país da humildade, né? Então, eu sou humilde, eu não sei nada, eu não preciso saber de nada também, eu sou uma pessoa boba, eu sou uma pessoa meio burra mesmo, e os outros são inteligentes, eu trato como inteligentes, eu não ligo, eu não preciso ter opinião, sabe? E se você fica falando esse tipo de coisa, as pessoas vão pensar, você é um idiota. Você não merece a minha atenção. Você merece ser usado. Você merece ser um idiota útil. Entende? Pois é. Aí tem pessoas que vão falar assim pra mim, né? Samuel, isso é um discurso meritocrático, né? Essa coisa de... como é que eu digo? Eu não sei se estou conectando bem os assuntos aqui. Acho que não tá fazendo sentido falar, tipo... Porque alguma coisa aqui tem a ver com meritocracia, eu tô tentando lembrar qual é a correlação aqui, tá? Eu tava falando de inveja, eu tava falando de ciúme, né? Tá. Agora, porque são assuntos próximos, mas parece que não tô conectando bem, fazendo uma boa conexão aqui, mas tá. Inveja, né? A gente costuma ter inveja daquilo que a gente não tem, tá? Então as pessoas podem naturalmente pensar, tá, então pessoas pobres são mais invejosas do que pessoas ricas. Não é por aí, mas muitas vezes é uma ideia próxima, certo? Porque quando você tem menos, acho que realmente aumenta a tendência. Quando você tem mais, você, de fato, né, dá para analisar dessa maneira, mas existe muito pobre que não é invejoso, muitos pobres que não são invejosos. E existem ricos, né, pessoas muito abastadas, herdeiros que são invejosos, entende? Não é uma questão de condição econômica, né? É uma questão de mentalidade. Eu sei que isso soa muito coach, que as pessoas podem rir de mim e que vão me zombar por causa disso, mas mentalidade é uma coisa importante. A forma como você raciocina para essas informações, os seus valores, a forma como você se importa, tudo isso é importante, entende? E acho que agora eu posso conectar com o tema de meritocracia, tá? Que aí as pessoas podem falar, mas isso é um discurso meritocrático. Vamos lá. Porque tem muitas pessoas que falam, meritocracia não existe, né? Viram uns vídeos no YouTube, gente falando, meritocracia não existe, né? Então as pessoas pensaram, não existe mesmo, não existe mesmo. Vamos lá, vamos raciocinar, vamos ponderar um pouco. Se meritocracia não existe, você precisa crer no fatalismo, tá? Fatalismo, o que é fatalismo, né? Você precisa acreditar que ficar parado, fazendo nada, trará os mesmos resultados de se esforçar, certo? Então, você não pode fazer nada a respeito da sua condição, você não vai melhorar, entende? Então, se você pensa assim, tá. Eu não concordo contigo, tá? Mas se você acredita que não existe, que realmente não importa que você se esforce, você não vai melhorar a sua condição, eu vou pensar que você é um bobalhão, que você é uma pessoa meio tonta, né? Mas, obviamente, meritocracia existe, né? O mérito importa muito. Claro que aqui a gente pode ter uma discussão bem chata. Eu não quero saber essa discussão, tá? De o livre-arbítrio não existe. Nós somos deterministas, sabe? Aliás, lembrando que fatalismo, né, é diferente de determinismo, tá bom? Eu não estou negando o determinismo, eu não estou falando a favor do livre-arbítrio, não estou fazendo nada disso, tá? É uma questão totalmente metafísica, eu sou muito desinteressado em relação à metafísica, tipo, aprender por curiosidade, coisas do tipo, mas não dá pra deduzir tanta coisa assim metafisicamente, sabe? É uma coisa que a gente literalmente precisa tirar da nossa cabeça e sei lá, acreditar, simplesmente acreditar, sem ter evidências disso. Eu não quero entrar nessa discussão, tá? Mas, se você acredita que você pode mudar a sua condição melhorando algum aspecto, fazendo alguma coisa melhor, estudando, trabalhando, você acredita em meritocracia, ponto, tá? Isso não significa, tá, que você vai ficar milionário, bilionário, porque obviamente muitas das pessoas elas tiveram muitas vantagens que você não teve, certo? Então você vai ter muitos fracassos, muitos sucessos, né?
e você precisa usar as cartas que você tem. Então você vai errar bastante durante sua vida inteira. Os seus fracassos são muitíssimo mais comuns do que os sucessos, tá? Pessoas só conseguem ser famosas porque temos um certo limite mental de quantas pessoas podemos reconhecer e prestigiar, certo? Então, eu vi isso em outra fonte que não tinha o nome desse cara que eu vou mencionar aqui, tá? Mas quando eu fui catar essa informação, acabou aparecendo o nome dele, então eu vou utilizar ele como um exemplo, né, de alguém que afirmou isso, tá? Pessoas como o vendedor de carros Joe Girard, tá? Joe, J-O-E, Girard. Eu querendo aqui, pesquisem, né? Vão sabendo, procurem pelo número 250, Joe Girard, escrevam da forma como vocês quiserem que vocês vão encontrar, tá? Pessoas como ele estimam que 250 pessoas é o limite, né? É o limite para várias coisas. Uma delas é quantas pessoas a gente consegue processar na nossa cabeça, assim, meio que mais ou menos de uma vez só. Esse número pode aumentar mais, pode aumentar menos. Aí tem, agora falando do George Rice especificamente, ele falava, por exemplo, que quando você morresse, as pessoas que iriam ao seu enterro seriam mais ou menos 250, né? Às vezes para mais, às vezes para menos, mas não sai muito longe disso. Então, o que ele tinha em mente? Ele raciocinou que se ele fizesse um bom trabalho vendendo um carro para um cliente, né, lembrando que ele é vendedor de carros, era vendedor de carros, ele poderia ganhar outros 250 clientes com ele. Vou falar de novo, vamos ver se a gente entendeu bem. Se ele vendesse um carro para um cliente, isso foi uma boa venda, mas não somente isso, como foi uma boa divulgação. Porque talvez não somente essa pessoa pode voltar, né? E, aliás, carro é uma coisa que a gente compra muito raramente, né? Então a gente não depende mais muito de criar um vínculo com esse cara em específico, sabe? Claro, obviamente dá pra fazer um vínculo com essa pessoa, né? Mas não somente essa pessoa, mas é muito provável que você precise ganhar dinheiro com outras pessoas comprando carros, né? Comprando seus carros. Então, ele não vai comprar muitos carros durante a vida, mas ele conhece pessoas que não têm carros, pessoas que em algum momento podem trocar de carro. Então, como na nossa cabeça a gente raciocina mais ou menos, processa na nossa cabeça mais ou menos 250 pessoas, ele poderia ganhar outros 250 clientes com ele. Porém, né, se ele fizesse um mau trabalho, ele poderia perder 250 clientes. Então, todos os meses ele enviava alguma coisa para esses clientes, né? Então podia ser uma crítica musical de alguém de que eles gostam, a crítica de um livro, um desejo de aniversário, que aliás muitos fazem isso por e-mail, né? Então você vai lá, eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Eu fico inventando muito cenário, mas eu vou falar um prático, tá? A minha irmã usa óculos, certo? Então, uma vez mandaram um feliz aniversário pra ela, né? Quem mandou esse feliz aniversário? A relojoaria, assim que se fala? A relojoaria tem tem a ótica e tem a relojoaria, mas geralmente são a mesma coisa. São coisas diferentes, mas muitas vezes o que eu quero dizer é que às vezes o mesmo lugar vende relógio e óculos. Eu acho estranho esse conceito, aliás. Aliás, tudo tá ficando estranho ultimamente. Você vai numa farmácia e na farmácia estão vendendo livro, sabe? Desde quando farmácia é lugar de vender livro? Enfim. Não é raro que você vá lá e receba um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp, né, de... Vou falar ótica, tá? Eu nem lembro exatamente se eles vendiam relógio, mas é frequente que façam isso, né? Porque tem relógio, sei lá. E, feliz aniversário, não sei o que, não sei o que. Feliz Dia das Crianças. A nossa empresa deseja um Feliz Natal para você, né? O que eles estão fazendo? Eles estão criando um vínculo com você. Eles estão criando um relacionamento com você, entende? Então, essa coisa que o George Girard fazia, ele fazia tão bem, tá? De atrair o público, né, dessa maneira, que ele precisou contratar pessoas que fizessem esse tipo de trabalho, né? Na época não tinha e-mail, né? Não era uma coisa tão automática assim, então ele tinha uma papelada, né, assim, de informações sobre os seus clientes. Esse aqui faz aniversário esse dia? Tá bom, a gente vai mandar uma carta mandando um feliz aniversário, blá blá blá, tio Joe, né? Uma carta assim, dizendo assim, feliz aniversário pra você, um feliz Natal, uma feliz Páscoa, não sei o que, mensagem do tio Joe. E claro, a pessoa conheceu o cliente, é o cliente que está recebendo o cara que foi lá e comprou um carro, mas a esposa pode se familiar ouvindo esse nome do tio Joe.
As crianças dele vão lembrar do tio Joe. Os tios, os irmãos, vão se lembrar do tio Joe. E quando eles precisarem comprar um carro, eles vão ir lá, sabe? Então isso é um investimento em longo prazo, entende? Todos estavam emocionalmente ligados a ele, sabe? E isso é muito interessante, porque isso veio muito antes dessa parte dessa coisa das mídias sociais, né? De interagir com o público. Hoje, o que a gente faz? A gente segue uma página, eles vão lá fazer uma enquete, uma coisa do tipo. As empresas vêm fazendo isso justamente para criar uma relação contigo. Para que você lembre deles. Quando, eu quero comprar uma roupa. Onde eu comprei roupa mesmo que eu achei de boa qualidade. Nossa, lá eles me trataram tão bem, com tanto carinho. Vou ir lá. Entende? Desde quando esse canal, tá? Este podcast virou dica de... Como é que falam? Dica de negócios. Desde quando? Eu não sei nada de negócios, eu só tô falando aqui umas coisas nada a ver. Mas tá. Enfim, essa ideia, né, dos 250 foi estendida às comunidades mais tribais, tá? As mais orgânicas. Então você deixa de ser visto como um ser de carne e osso pela sua comunidade depois desses 250. Vá lá 300, tá? 300, enfim, 300 pessoas. Passando disso, a gente dificilmente processa a nossa comunidade, sabe? Por exemplo, a nossa cidade, né? Quase sempre uma cidade tem mais de 250 pessoas, a gente não conhece todo mundo. Isso só acontece em cidades pequenas, né? Então é um exemplo que a gente pode utilizar assim como exceção, mas que faz sentido. Então numa cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo sabe o nome, todo mundo sabe, essa pessoa tá casada com essa aqui, não sei o quê, sabe? Agora, quando a gente tá numa cidade grande, né? Eu, por exemplo, moro numa cidade que dá pra chamar de grande, né? Eu ando na rua frequentemente, eu não conheço as pessoas, sabe? Então, tô nem aí pra elas. E elas estão nem aí pra mim. A não ser que eu faça uma coisa chamativa, eles façam alguma coisa que chame minha atenção, sabe? Mas para eles fazerem isso, eles precisam criar um vínculo comigo, criar um relacionamento, certo? Enfim. Então, nas cidades pequenas, todos sabem e muito da sua vida. Nas cidades grandes, você é um vulto. Quando você tiver de pagar os seus impostos, você será apenas um nome, tá? Numa tabela lá do Excel, por exemplo. Eu sei lá o que eles usam de programa. Então, quando algum desconhecido morre, é apenas um número, sabe? Eu não sei se posso falar essa palavra já, porque teve a... Eu posso falar Covid? Posso falar Covid? Ai, sei lá se eu posso falar essa palavra. Mas tá. Nessa época aí, né, desse bichinho aí que tava nos incomodando, a gente precisou tomar nossas vacinas, blá blá blá. Todos que morreram, a gente pensa, nossa, que ruim, coisa do tipo, a gente... Mas no fim, são números, entende? É pesado falar isso, mas todas as pessoas que faleceram, o termo melhor não seria falecer, né? Porque não foi causa natural. Eles morreram mesmo, tá? Falecer, a gente só falece por causa natural. Acho que pegar um vírus não é considerado como causa natural. Sei lá, é isso que eu tô falando. Mas essas pessoas foram números. Você só começou a se importar mais com a morte de uma pessoa, né, com o falecimento de uma pessoa, quando você tem um vínculo com ela. Quando você conhece essa pessoa, você tem algum tipo de relacionamento, certo? Quando um conhecido muito próximo de você morre, sabe? É toda uma história que se passa na sua cabeça, entende? Você tem alguma coisa a ver com essa pessoa. E para terminar o vídeo, eu não sei mais sobre o que falar. Mentira, tem uns dois assuntos aqui, mas eu fico pensando, será que eu vou falar sobre isso? Vou falar sobre isso, Samuel. Enfim. Mas acho que já excedeu bastante tempo. Eu queria que o podcast não passasse assim já de 1h30, sabe? Ficasse mais ou menos nesse tempo. Então, acho que vou deixar estes temas para outros vídeos, né? Nossa, como eu sou misterioso. Pois é, vou deixar para o próximo vídeo, especificamente para o próximo podcast, né? Então, vocês podem escutar meu podcast no SoundCloud. Vou ver outros lugares para eu poder publicar esse podcast para vocês terem acesso. Eu vou ver esses mais populares, né? Esses mais populares, para que vocês possam escutar com mais paz, não ficar instalando um aplicativo só por causa do meu podcast, né? Eu não posso ser mimado e esperar esse tipo de coisa. Mas, enfim, muito obrigado por escutarem, muito obrigado por assistirem, né? Se vocês estiverem assistindo ao podcast, né? Especificamente em forma de vídeo, né? Porque agora as legendas ficam amarelas, tá? Então, se você for recomendar o meu podcast para alguém, diga isso, tá? Ó, tá vendo o vídeo?
o vídeo vai ficando, o texto fica amarelo, certo? Então, quando fica amarelo, então significa que este é o assunto que ele está abordando. Então, se você só se importa com esse assunto, só vá para esse assunto. Entende? Não precisa escutar o podcast inteiro. Pode ser? Muito obrigado. Eu aqui conversando com vocês. Enfim, vamos relembrar aqui onde vocês podem me encontrar. YouTube, Samuel Marques de Oliveira. Canal de animações, Borrachinha Rap. O meu Instagram também é Borrachinha Rap, é borrachinha.rap. Lembrando que rap aqui é de feliz, em inglês, Happy. E o meu blog é as crônicas de Samuel Oliveira.blogspot.com. Tem um blogspot e não tem um BR. Muito obrigado por escutarem. Curtam, comentem, compartilhem. E se vocês estiverem no YouTube, se inscrevam. E até o próximo podcast. Até mais.